caminhoneiro vê jovem sendo obrigada a casar. Então ele decide parar o casamento. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10, e comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem estrada que a gente não escolhe. A estrada escolhe-se a gente. Eu aprendi isso tarde demais, depois de quase 30 anos rodando pelo miolo do Brasil com um Scania vermelho que já tinha mais história do que tinta. 53 anos, ombros que nunca mais ficaram completamente eretos e um silêncio dentro do peito que eu confundia com paz, mas que naquela tarde abafada de março, enquanto entrava no posto da BR-365 nos arredores de Patos de Minas, eu já não conseguia mais chamar de paz. Era o tipo de silêncio que fica quando alguém vai embora e não volta mais. A cidade estava naquele calor úmido e grudento que o interior de Minas joga em cima da gente como castigo de fim de tarde. O ar cheirava a poeira de estrada, a borracha quente e a óleo queimado misturado com o bafo do posto, aquela mistura que depois de tantos anos eu associo mais com casa do que qualquer outra coisa. A cabine do Scania era o único lugar do mundo onde eu sabia o que estava fazendo. Desliguei o motor, fiquei um instante ouvindo o caminhão esfriar. Aquele tilintar metálico que parece o veículo respirando. E desci devagar, com o cuidado de quem tem o joelho direito parcialmente aposentado. O café não podia esperar. Nunca pode. O posto tinha aquele ar de fim do mundo que os postos de interior têm quando o movimento some. 2 caminhões dormindo na vaga lateral, um funcionário jovem demais olhando o celular atrás do balcão. Fui direto ao café, enchi um copo até a borda, paguei sem falar nada. O café era forte e amargo do jeito que eu gosto, do jeito que a minha ex-mulher dizia que fazia mal pro coração e eu respondia que o coração já tinha passado por coisa pior. Isabel. Pensei nela de relance, sem motivo aparente. Não foi ela quem foi embora. Fui eu que nunca estive presente o suficiente. 15 anos de casamento que foram se desfazendo devagar, como chuva fina que encharca antes de você perceber. E a Tatiane no meio disso, minha filha, 27 anos agora, que 6 anos atrás me disse no telefone que não queria mais receber ligação minha. Eu fiquei parado naquele telefone por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois fui para o caminhão. É o que eu sei fazer. Estava encostado no balcão terminando o café quando ouvi. Não foi um grito. Foi pior do que um grito. Foi aquele choro que sai quando a pessoa já passou do ponto em que grita, quando o corpo inteiro está exausto de resistir e o que sobra é um som sufocado, quase animal, que a gente reconhece mesmo sem nunca ter passado exatamente pelo mesmo. O banheiro feminino ficava num corredor lateral, porta de alumínio cinza com uma plaquinha plástica. A janela dava para uma fresta de ar do lado externo do posto, e foi de lá que o som vazou até mim. Fiquei parado. Ouvi de novo. Aquele choro não era de quem se machucou fisicamente. Eu já ouvi isso também, é diferente. Era o choro de quem foi vencida, de quem chegou ao fim de uma luta que não escolheu travar. Então ouvi uma voz feminina mais velha, batendo na porta com o nó dos dedos. Não forte, mas com aquela firmeza de quem já bateu muitas vezes e vai bater quantas for preciso. Ela disse, em voz baixa e cortante, que a filha tinha 20 minutos porque o padre não ia esperar ninguém. Padre, não ia esperar. Fiquei olhando para o café na minha mão. O vapor estava sumindo. A porta do banheiro abriu cerca de 2 minutos depois. Eu estava de costas, fingindo que olhava o cardápio plastificado, desbotado atrás do balcão, mas eu via pelo reflexo da janela de vidro. A jovem que saiu, 20 e poucos anos no máximo, tinha o rosto de quem passou 1 hora chorando e 5 minutos tentando apagar os rastros. O batom aplicado com pressa que não disfarçava nada.
O vestido branco era simples, um pouco grande nos ombros. Os olhos eram castanhos e completamente vazios, do jeito que olho vazio fica quando a pessoa parou de esconder que está sofrendo. A mulher mais velha apareceu atrás dela. Ombros quadrados, expressão de quem administra situação difícil com eficiência, pegou a jovem pelo braço com a firmeza de decisão tomada que dispensa brutalidade. Foram em direção à saída. A jovem passou por mim. Foram exatamente 2 segundos, mas naqueles 2 segundos ela olhou para mim. Não de propósito. Foi um desses olhares involuntários que a gente lança para qualquer pessoa no caminho, porque é o que o corpo faz. E eu vi. Vi a Tatiane. Não era ela, claro. Outra pessoa, outra história, outro nome que eu ainda não sabia. Mas aquela expressão, aquele vazio que não é ausência de sentimento, mas excesso de sentimento sem saída, era a mesma que eu vi no rosto da minha filha da última vez que a encontrei em pessoa. Eu nunca soube o que fazer com aquele olhar quando era dela. Saí, fui pro caminhão, rodei. Aquilo grudou em mim como espinho. Não dói de imediato, mas você sente que está lá. As duas saíram. Fiquei com o copo de café na mão, sabendo que a coisa certa era voltar pro Scania e pegar a estrada rumo a Uberlândia. Sei lá o que me fez não fazer isso. Coloquei o copo em cima do balcão. Saí. O carro era um sedã prateado com placa de Patos de Minas. Entrei no Scania, liguei o motor e quando ele entrou na rodovia eu fui atrás. Não fui com pressa. Mantive distância. Não sei nomear o que eu estava fazendo. Tinha apenas a certeza física, que vem do estômago e não da cabeça, de que eu precisava saber onde aquela moça estava indo com aquele vestido branco e aqueles olhos de fim de linha. O carro prateado foi em frente por uns 20 minutos, na BR-365. Depois entrou numa estradinha de terra compacta. Reduzi a marcha, deixei a distância aumentar. Um Scania vermelho numa estradinha de terra não passa despercebido para ninguém. O vilarejo que apareceu na curva tinha o tamanho de um suspiro. Casas baixas de reboco claro, figueira velha na praça. E no fim da rua principal, uma igrejinha branca com o nome em placa de azulejo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O carro prateado parou em frente. Lá dentro havia gente. Eu via pelas janelas as roupas de domingo de um interior que leva casamento a sério. Estacionei o Scania embaixo de uma paineira a uns 100 metros. Desliguei o motor. Estava de bermuda, camisa xadrez, boné suado. Não tinha nada que me tornasse aceitável dentro daquele lugar. Desci mesmo assim. Fui até a lateral da igreja. A janela de veneziana estava aberta pela metade por causa do calor. E pela fresta eu via o altar decorado com flores de plástico brancas e rosas, algumas com as pétalas dobradas pelo tempo, guardadas em algum armário esperando pela ocasião certa. O padre era um homem de uns 60 anos, com o hábito de quem fez isso centenas de vezes. Na frente do altar, de costas para mim, estava um homem que eu depois soube chamar de Eudésio Camargo, 48 anos, ombros largos dentro de um terno bege, postura imóvel, como de quem está assinando um contrato, e não vê necessidade de demonstrar emoção além do necessário. Sueli entrou pelo corredor central no braço do pai, passos curtos de quem não quer fazer o que está fazendo, mas não vê outra saída. Ela olhava para o chão. O padre começou. Chegou o momento. Perguntou se havia algum impedimento ao matrimônio. O silêncio durou 3 segundos. 4. Eu não planejei nada do que aconteceu depois. Abri a porta lateral da igreja. A luz de fora entrou junto comigo. 50 cabeças viraram. O padre parou no meio de uma sílaba. Disse, com a voz que uso quando preciso ser ouvido sobre o barulho de caminhão em movimento, que havia sim um impedimento. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior. Era o silêncio de quando alguém joga uma pedra num lago parado e todo mundo fica olhando as ondas antes de decidir o que fazer. Sueli ergueu os olhos pela primeira vez naquele dia.
Eu não tenho palavras certas para descrever o que aconteceu naquele olhar. Não foi gratidão, ainda era cedo. E ela não tinha razão para me agradecer por coisa que eu não sabia se iria ajudar ou piorar. Foi reconhecimento. A expressão de quem estava afogando e sentiu, de repente, o fundo. Eudésio se virou. Olhou para mim com a calma de quem tem muito a perder e aprendeu que demonstrar raiva é fraqueza. A mãe de Sueli levantou da cadeira da primeira fileira com os dentes cerrados. O pai ficou parado, olhando para o chão, e eu tive a impressão de que ele estava aliviado, mas era cedo demais para ter certeza. A cerimônia foi interrompida, não com gritos, não com cenas, com aquele colapso silencioso que é mais definitivo do que qualquer barulho. Eudésio ajeitou o paletó e saiu pela porta principal sem olhar para trás, mas o olhar que ele deixou para mim antes de virar, esse ficou. Esse eu levei comigo de volta para o caminhão. Rodei a noite toda até Uberlândia com as mãos no volante e a cabeça longe. Entreguei a carga, assinei o recibo, tomei café olhando os armazéns acordarem. E fiquei pensando na moça do vestido branco, no olhar dela quando ergueu os olhos e no fato de que eu não sabia o nome dela. Mas quando cheguei para pegar nova carga, pedi uma rota que passasse por Patos de Minas. O despachante olhou estranho para mim porque eu nunca pedi a rota específica. Eu não expliquei. Tem estrada que a gente não escolhe. E tem gente que fica grudada na gente como espinho, sem pedir licença, sem dar aviso. Você só percebe que está lá quando tenta arrancar e sente que vai sangrar. Voltei a Patos de Minas 3 dias depois. Não fui direto procurar. Peguei a BR-365 no sentido de Patrocínio, fiz um desvio desnecessário, parei num posto perto de Abadia dos Dourados para um café que eu não precisava. Fui enrolando, o tipo de coisa que a Tatiane teria chamado de fuga, se ela ainda me falasse. Entrei em Patos de Minas pelo centro no começo da manhã, a cidade ainda se abrindo, bancas de fruta na calçada, cheiro de pão quente vazando da padaria, aquele ritmo de interior que começa devagar. Deixei o Scania num estacionamento e fui a pé, do jeito que a gente vai quando está fingindo para si mesmo que não tem destino. Fui parar na Rua Goiás. Tem ruas assim em toda a cidade do interior. Aqui junta tudo. Mercearia, farmácia, conserto de calçado e, no meio disso, uma padaria com um toldo verde desbotado e uma placa escrita à mão, Padaria Geralda. Pela janela, eu via o balcão de inox brilhando e uma mulher mais nova de avental arrumando as bandejas com o movimento de quem faz aquilo há tempo suficiente para não precisar pensar. Entrei. A mulher atrás do balcão tinha o cabelo preso com descuido de quem acordou cedo. Olhos castanhos, expressão neutra. As mãos continuaram o que estavam fazendo, enquanto os olhos avaliavam quem tinha entrado. Tinha 22 anos. Eu soube depois. Na hora parecia mais velha. Não no rosto, mas na postura, naquele jeito de ocupar o espaço de quem aprendeu a custo que ninguém segura o chão por você. Bom dia, eu disse. Um café e um pão de queijo. Ela serviu sem falar. Coloquei o dinheiro no balcão, peguei a bandeja e fui sentar numa das mesinhas de fórmica perto da janela. O café era bom, forte na medida certa, sem aquela acidez de café parado. O pão de queijo tinha textura de quem é feito na hora, não descongelado. Pequenos detalhes que dizem muito sobre o lugar. Ela me olhou 2 vezes enquanto eu comia, não como quem reconhece. Como quem está tentando descobrir onde encaixa o rosto. Na 3ª vez, eu disse, sem levantar os olhos do café. Eu estava na igreja. Silêncio. Depois, eu sei quem você é. A voz dela era baixa e seca, sem hostilidade, mas sem abertura também. O tipo de voz de quem já teve que aprender a tratar estranho com cuidado, porque estranho nem sempre é inocente. Não vim para explicar nada. Eu disse. Só queria saber se você estava bem. Ela ficou me olhando por um momento que durou mais do que conversa de balcão costuma durar. Então disse,
Você destruiu o único acordo que mantinha a dívida do meu pai em suspenso. Eu não respondi. Verdade que não resolve nada, não precisa ser dita só para quem fala se sentir melhor. Quanto é a dívida? Perguntei. Ela não respondeu. Pegou o pano de prato e voltou a limpar o balcão. Entendi que a conversa tinha acabado, mesmo sem ter começado de verdade. Saí sem terminar o café. Não por falta de vontade, porque ficar mais tempo ali me pareceu um tipo de pressão que eu não tinha direito de fazer. Mas voltei no dia seguinte e no dia depois desse, não sempre para falar. Às vezes só para tomar o café e ir embora. A Geralda, dona da padaria, Geralda Fonseca, 61 anos, cabelo branco cortado curto, olhos que pareciam contabilizar tudo sem parecer que estavam contabilizando, foi quem me disse o nome dela no terceiro dia, enquanto a jovem estava na cozinha. Sueli, ela disse simplesmente, como quem oferece uma informação sem julgamento. Sueli Braga. Tá dormindo nos fundos desde que saiu da casa dos pais. Não perguntei mais nada. A Geralda também não disse mais nada. Às vezes, as pessoas se entendem assim. Um nome é suficiente por enquanto. Foi na segunda semana que Sueli sentou à mesma mesa que eu pela primeira vez. Não porque quis conversar. A única mesa livre era a minha, e ela precisava de um lugar para contar o troco. Sentou, abriu o envelope. Começou a empilhar as moedas. Eu bebi meu café em silêncio. Depois de um tempo, ela disse sem olhar para mim: "Como você sabia que eu não queria casar?" "Não sabia", respondi. "Vi o seu rosto." Ela ficou quieta. As mãos continuaram empilhando as moedas. "Todo mundo via o meu rosto", ela disse. "Ninguém fez nada." Essa frase ficou presa em mim, igual ao olhar da igreja. Não é acusação. É o espanto limpo de quem processou a dor e o que sobrou foi só clareza. "O Eudésio", eu disse com cuidado. "O que acontece agora?" Ela olhou para mim pela primeira vez naquela manhã. Olhar direto, avaliador. "Ele vai apertar meu pai de outros jeitos. Já começou. Cortou o acesso ao pasto arrendado. Falou mal do nome do meu pai para 2 comerciantes." Pausa. "É um homem que não perde feio, não. Ele reorganiza. E seu pai? Meu pai acha que eu errei. Minha mãe tem certeza." Ela fechou o envelope com o troco. "Você pergunta muito." "Falo pouco. Pergunto na mesma proporção." Ela quase sorriu. Não chegou a ser sorriso. Foi aquela contração leve num canto da boca que acontece quando a pessoa acha graça, mas ainda não confia o suficiente para deixar aparecer. Paguei meu café e fui embora. Fiz 2 rotas longas nos dias seguintes. Uberlândia, Araguari, uma carga de volta para Goiânia que me fez dormir numa área de descanso da BR-153, ouvindo o cerrado de noite. Grilo, vento, o baixo ronco de um caminhão distante. Deitado no beliche da cabine, fui pensando em como é possível passar 30 anos numa mesma rotina e só perceber que estava dormindo quando alguma coisa sacode. A Sueli tinha me sacudido. Não do jeito que as pessoas pensam quando ouvem isso. Era o reconhecimento de que havia uma situação que eu ajudei a criar, mesmo sem querer, e que simplesmente ir embora seria repetir o erro mais antigo que eu tinha. Liguei para Tatiane naquela noite, da área de descanso, com o caminhão desligado e as cigarras fazendo barulho lá fora. Não atendeu. Deixei recado. Diz que era eu, que não havia urgência, que ela não precisava ligar de volta se não quisesse, que eu só queria que ela soubesse que eu estava pensando nela. Desliguei. Fiquei olhando o celular por um tempo. Depois guardei no porta-luvas e dormi. Quando voltei a Patos de Minas, 2 semanas depois, Sueli estava sentada no banco de fora da padaria na hora do almoço, com um caderno no colo e uma caneta na mão. O rosto inclinado sobre o papel com aquela concentração de quem está fazendo conta ou escrevendo coisa que importa. Sentei do lado, no outro banco. Ela não levantou os olhos. "Você voltou", ela disse. "Voltei." "Por quê?" Demorei um segundo antes de responder.
Não porque não sabia a resposta, porque queria dizer certa. Porque fui embora quando não devia, uma vez na vida. Não quero virar hábito. Ela ficou quieta. Fechou o caderno com cuidado, como quem guarda algo que não é para todo mundo ver. Olhou para a rua. O sol do começo de tarde batia nas calçadas com aquela brutalidade mansa do interior mineiro. A dívida do meu pai é de 14 mil reais. Ela disse de repente, num tom de voz que não pedia nada, só informava. Com juros informais que o Eudésio calcula do jeito que convém. Pode virar 20, não respondi. Calculei em silêncio. Diária de caminhoneiro autônomo, descontando combustível, seguro, manutenção. Quanto tempo levaria para juntar isso sem apertar demais? Não tô pedindo, ela disse, como se tivesse lido o meu silêncio. Eu sei. Só tô te contando porque você perguntou da outra vez. Eu sei, repeti. Ficamos os dois em silêncio por um tempo. Uma criança passou de bicicleta. Um cachorro na soleira de uma porta levantou a cabeça e voltou a pousar. O rádio dentro da padaria tocava música sertaneja antiga que me levava pelo cheiro e pelo som a alguma tarde de infância sem nome. Você tem filho? Ela perguntou de repente. Tenho. Uma filha. 27 anos. Falam? Não muito. Pausa. Culpa minha. Ela assentiu. Sem compaixão excessiva, sem conselho. Só o reconhecimento de que aquilo era real e que ela não ia fingir que não era. Meu pai me deu pro Eudésio, igual a gente dá animal de criação, ela disse, com voz de quem já chorou tudo e o que sobrou é clareza. Não por maldade, por desespero, mas dói igual. Não disse que entendia, mas sabia o que é tomar uma decisão errada por pressão e chamar isso de necessidade. Você vai ficar na padaria? Perguntei. Por enquanto, a Geralda é boa pessoa. Não pergunta. Boa qualidade em pessoa. Ela olhou para mim de soslaio com aquela expressão de quem está reavaliando uma opinião ainda em formação. Você é estranho, ela disse. Já ouvi isso antes. Não é elogio. Não tomei como elogio. Dessa vez, ela sorriu de verdade. Pequeno, rápido, quase contrafeito, mas real. O tipo de sorriso que a pessoa dá quando foi pega de surpresa pela própria leveza num momento que não esperava leveza. Entrei na padaria, pedi 2 cafés, paguei, voltei com os 2 copos. Coloquei um na frente dela sem cerimônia. Ela olhou para o copo, depois para mim. Obrigada, ela disse. Eu sabia que não era pela igreja, era por aquilo ali. O café simples, o gesto sem alarde, a presença que não exigia nada em troca. Tomamos o café olhando a rua Goiás acordar do almoço. Não falamos mais nada de importante. Não precisava. Havia alguma coisa se assentando entre nós. Não amizade ainda, não confiança completa, mas alguma coisa que precede as duas e não tem nome exato. Quando fui embora, olhei no retrovisor e vi ela de pé na calçada, o caderno embaixo do braço, olhando o Scania arrancar. Não acenou. Eu também não. Mas havia algo diferente no peso daquela estrada de volta. Algo que não era paz, mas que se parecia com a possibilidade dela. O Eudésio não gritou, não ameaçou, não foi preciso. Nas semanas seguintes, ele agiu do jeito que homem de poder age quando não quer parecer que está agindo. Devagar, por canais laterais. Aristeu Braga perdeu o acesso ao pasto arrendado num domingo, com um bilhete entregue por um funcionário da fazenda dizendo que o contrato havia encerrado. Não havia contrato escrito. Nunca houve, porque no interior de Minas, muita coisa funciona na base da palavra. E a palavra de Eudésio Camargo valia mais do que papel. Soube em partes, numa manhã de quarta-feira em que cheguei mais cedo e a Sueli ainda não tinha chegado. A Geralda foi contando com aquela objetividade de quem não confunde relato com drama. O pai de Sueli havia perdido 2 clientes fixos, porque Eudésio havia dito, para quem devia ouvir, que Aristeu era homem de palavra fraca.
O nome de Sueli estava sendo dito em voz baixa por certas mulheres da cidade de um jeito que não era elogio. "E ela sabe?" perguntei. "Sabe tudo", disse a Geralda. "Ela é inteligente. Talvez inteligente demais para o bem dela." Fiquei pensando nisso enquanto esperava. A Geralda não disse aquilo como crítica. Disse como quem reconhece em outra pessoa uma qualidade que já custou caro na própria vida. Sueli chegou às 7h20, o rosto com aquela expressão de quem processou muita coisa antes de sair de casa. Viu que eu estava lá, não disse nada, abriu a padaria, entrou. Ela começou o trabalho da manhã sem conversa. Ligar o forno, checar as bandejas, organizar o caixa. Eu fiquei sentado com o café, esperando sem pressionar. Sueli precisava de um tempo de movimento antes de conseguir palavra. Eu reconhecia isso. Nunca fui de falar antes de fazer alguma coisa com as mãos. Depois de uns 20 minutos, ela veio sentar do lado oposto da mesa, sem café, só as mãos espalmadas na superfície de fórmica, olhando o tampo. "Meu pai foi lá em casa ontem à noite", ela disse. Esperrei. Não para pedir desculpa, para me dizer que eu precisava resolver o que eu tinha criado. Pausa curta. Foram as palavras dele, o que eu tinha criado. Eu não disse nada. Havia um nó na garganta que não era meu para resolver. Minha mãe ficou na porta do quarto o tempo todo. Não entrou, mas ficou lá, sabe? Do jeito que se fica quando quer ouvir, mas não quer ser vista ouvindo. "O que você disse para ele?" Que eu não ia casar com homem nenhum para pagar dívida de outra pessoa. Que se ele quisesse resolver a dívida, ia ter que resolver por conta, igual a adulto. Ela parou. Ele saiu sem falar mais nada. Minha mãe fechou a porta do quarto sem olhar para mim. Fiquei olhando para ela. Ela olhava para o tampo da mesa. "Como você tá?" perguntei. "Tô inteira", ela disse. E havia algo naquele inteira que era diferente de bem. Era mais honesto, mais preciso. O reconhecimento de que inteira não significa sem dor, significa que as partes ainda estão todas no lugar, mesmo que algumas doam. Fui embora naquele dia sem resolver nada, porque não havia nada que eu pudesse resolver. Mas na semana seguinte, comecei a fazer uma coisa pequena que não contei para ninguém. Passei a guardar uma parte das diárias numa caderneta que comprei numa papelaria do centro de Uberlândia. Uma dessas cadernetas de capa dura que duram anos. Cortei o cigarro. Simplesmente parei de comprar o maço. Parei de jantar em restaurante nas paradas longas. Passei a comer o que levava de casa ou comprava em mercadinho de beira de estrada. Com Fresa, Colorado do Oeste, passei por tudo isso com os olhos na estrada e a cabeça fazendo conta. Não sabia exatamente o que eu estava juntando dinheiro para fazer. Sabia da dívida de 14 mil que podia virar 20 e de uma jovem que não devia nada a ninguém dormindo nos fundos de uma padaria porque foi colocada no meio de uma conta que não era dela. Tatiane ligou numa quinta-feira de tarde, quando eu estava parado num pátio de Anápolis, esperando a nota fiscal de uma carga. O celular vibrou no banco do passageiro e eu olhei o número antes de atender, como se precisasse me preparar. "Pai", uma sílaba só, mas era a voz dela. Aquela voz que eu ouvia desde que era pequena e que foi ficando mais parecida com a da Isabel com o tempo. Aquela dicção direta, sem enrolação. Tatiane. Silêncio de alguns segundos. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem está decidindo quanto vai dizer. "Recebi seu recado", ela disse. "Demorei para ligar porque precisava pensar." "Tudo bem. Pode demorar. Você tá bem?" "Tô trabalhando. Sempre trabalhando." Não havia rancor declarado na frase. Só o registro de um fato que os dois sabíamos ser verdade e que por isso mesmo não precisava de ornamento. "Eu tô tentando fazer diferente", eu disse, e senti que aquilo era verdade de um jeito que não tinha sido da última vez que eu disse algo parecido, anos atrás. "Diferente como?" Contei. Não tudo, não com detalhes que ela não pediu,
Mas contei o que tinha acontecido na igreja, quem era Sueli, o que o meu envolvimento tinha criado, o que eu estava tentando não repetir de mim mesmo. Falei por uns 10 minutos sem parar, que para mim é tempo de discurso de formatura. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Você abriu a porta de uma igreja para uma estranha, ela disse devagar, sem saber nada. Foi isso. Por quê? Demorei um pouco. Porque ela tinha um olhar que eu já vi antes. E da última vez que eu vi esse olhar, eu fui embora. Outro silêncio, mais longo. Tá bom, ela disse finalmente. Me liga de vez em quando. Desliguei o telefone e fiquei parado no banco por um tempo que não sei quanto foi. O pátio de Anápolis cheirava a diesel quente e terra seca. Uma garça branca tinha pousado no muro do fundo imóvel, esperando alguma coisa sem pressa. Guardei o celular. Liguei o motor. Havia 2 fios se reatando, coisas que eu deixei cair voltando devagar, com a fragilidade de coisa que parte de novo se a gente puxar forte demais. A crise maior com o Aristeu veio num sábado. Soube por mensagem da Geralda. Ela tinha meu número desde que eu havia pedido para ela me avisar se algo mudasse com a Sueli. E a Geralda era do tipo que não promete o que não vai cumprir. A mensagem dizia apenas: Sueli saiu. Não tô sabendo onde foi. Eu estava na BR-040, perto de 7 Lagoas. Não havia como virar o caminhão com carga. Entreguei em Belo Horizonte no prazo, dormi 3 horas numa área de descanso e voltei para Patos de Minas na manhã seguinte com a cabeça metade na estrada e metade em lugar nenhum. Encontrei a Geralda abrindo a padaria. Ela me contou com a mesma objetividade de sempre. Aristeu havia aparecido na sexta-feira à tarde e assinado um documento cedendo um pedaço do terreno da família para Eudésio sem avisar a filha. Sueli descobriu pela boca da mãe, que ligou depois que Aristeu saiu, numa daquelas ligações que as mães fazem quando precisam ser testemunhas, mas não querem ser responsáveis. A briga foi curta e definitiva. Sueli pegou a mochila e saiu. Você sabe onde ela foi? Perguntei. Não disse. Mas conheço ela. A Geralda olhou para mim com os olhos de quem calculou antes de falar. Praça da Matriz. É onde ela vai quando quer ficar no meio do barulho sem ter que falar com ninguém. Fui. Era ainda cedo, o sol da manhã batendo oblíquo nas pedras, as barracas de domingo montando na calçada. Ela estava num banco de cimento embaixo de um ipê amarelo que havia derrubado flores no chão de pedra. Olhava as flores. Sentei do lado. Não disse nada. Ela não disse nada. Durante um tempo que não coube em relógio, ficamos os dois olhando a praça de Patos de Minas acordar num domingo de sol. As crianças começaram a aparecer, os cachorros, o cheiro de caldo de cana da barraca da esquina. Então ela disse quase sem voz. Ele cedeu o único pedaço de terra que era da família há 4 gerações, por uma dívida que ele mesmo criou, do jeito que ele mesmo criou. Eu ouvi. Não tô com raiva, ela disse. Tô com aquele cansaço que é pior do que raiva, que não tem para onde ir. Eu sei, eu disse. Era verdade. Eu conhecia aquele cansaço. Era o cansaço de quem não consegue mais se indignar porque a indignação precisa de esperança como combustível. E a esperança estava baixa. O que você vai fazer? Perguntei. Ela ficou quieta por um tempo. Depois ergueu os olhos das flores no chão e olhou para frente, para a cidade que ela conhecia desde criança e que, de alguma forma, havia ficado pequena demais para conter o tamanho do que estava sentindo. Vou pedir para Geralda me registrar como sócia, ela disse. Com papel e contrato. Alguma coisa que ninguém possa ceder por mim sem a minha assinatura. Olhei para ela. É a decisão mais corajosa que eu ouvi em muito tempo, eu disse. Ela não respondeu. Ficou olhando as flores por mais um instante, como quem se despede de alguma coisa e reconhece que já era a hora. O sol foi subindo. A praça foi enchendo.
E nós dois continuamos sentados, sem pressa, sem plano, com a leveza estranha de quem perdeu muito e descobriu que ainda está de pé. A sociedade foi registrada numa manhã de terça-feira, num cartório da Rua Espírito Santo, com duas testemunhas, que a Geralda conhecia há décadas, e um contador que ela indicou. Sueli assinou os papéis com aquela concentração de quem está fazendo algo pela primeira vez, mas não quer que apareça que é a primeira vez. Eu não estava lá. Soube pela Geralda, que me mandou mensagem de texto simples. Está feito. Fiquei olhando aquelas duas palavras no visor do celular por um tempo. Estava parado numa área de descanso da BR-163, entre Rondonópolis e Cuiabá, com o cerrado Mato Grossense se abrindo dos dois lados da estrada num silêncio que só o interior sabe fazer. Aquele silêncio que não é ausência de som. É presença de um som tão constante que o ouvido para de registrar. Grilos, vento, o motor de outro caminhão passando longe. Guardei o celular. Olhei para o horizonte. Havia alguma coisa resolvida naquele momento que eu não conseguia nomear. Não era felicidade. Era mais parecido com a sensação de quando a gente afrouxa um nó que estava apertado há tempo demais e o nó afinal cede. O Eudésio Camargo apareceu na padaria numa tarde de sexta-feira, 3 semanas depois do registro. Eu não estava lá. Soube pelos detalhes que a Geralda me contou depois, com aquela precisão de quem gravou cada palavra não por hábito, mas por necessidade, porque havia aprendido décadas atrás que a palavra de homem poderoso some quando convém, e a dela nunca convenceu ninguém sozinha. Ele entrou sem ser chamado, ficou de pé no meio do salão com aquela postura de quem comprou o espaço antes de entrar. Havia 3 clientes tomando café. Ele não abaixou a voz. Disse, em tom plano e deliberado, que Sueli Braga era mulher que não honrava compromissos, que tinha envergonhado o pai, que agora fingia ser empresária com dinheiro de outra pessoa porque não era capaz de sustentar nada por conta própria. Sueli não respondeu. Ficou atrás do balcão com as mãos espalmadas no inox, os olhos fixos nele, e não disse uma palavra. A Geralda estava na cozinha. Ouviu tudo. Pegou o celular do bolso do avental e gravou sem que ele percebesse. Não como armadilha, mas porque havia aprendido que a verdade precisa de testemunha quando um lado tem mais peso que o outro. Quando Eudésio saiu, os 3 clientes ficaram em silêncio por um momento. Depois um deles, um homem de uns 50 anos que vinha toda sexta tomar café antes do serviço, disse, sem olhar para ninguém específico, que homem, mas sem classe. O áudio chegou até mim naquela mesma noite, numa mensagem da Geralda. Ouvi 2 vezes, parado no acostamento perto de Jataí, com o motor desligado e a escuridão do cerrado do lado de fora. A voz do Eudésio era controlada, sem grito, com aquela violência fria de quem nunca precisa levantar a voz para machucar. Havia alguma coisa errada no cálculo dele. A Geralda, que conhecia aquela cidade melhor do que ele, e o celular no bolso do avental. O áudio circulou entre os comerciantes da Rua Goiás antes do fim do sábado seguinte. Eu não perguntei detalhes. Não era da minha conta. Eudésio passou a segunda-feira seguinte recebendo ligações de gente que ele não esperava. Não houve confronto público, não houve escândalo declarado. Houve a percepção silenciosa que percorre o interior quando um homem que se vendia como razoável é flagrado sendo o contrário. Reavaliação que não precisa de discurso, só de tempo. A dívida do Aristeu foi renegociada na semana seguinte. O contador se envolveu como intermediário, a pedido da Geralda. Eudésio preferiu recuar a virar conversa permanente. O terreno da família ficou intacto. A dívida foi quitada em parcelas que Aristeu conseguia honrar, sem juros informais, sem condição atrelada. Sueli me contou tudo isso num domingo de manhã, na calçada de fora da padaria, o sol ainda baixo e a rua quase vazia. Contou sem euforia,
com a serenidade de quem chegou do outro lado não ileso, mas de pé. Você sabia que ia dar certo? Ela me perguntou. Não, eu respondi. Sabia que a Geralda era esperta. O resto eu torci, ela quase sorriu. Meu pai não ligou ainda, ela disse. Minha mãe mandou mensagem perguntando se eu precisava de alguma coisa. Primeiro contato em semanas. O que você respondeu? Que não precisava, mas que podia ligar quando quisesse. Fiquei olhando para ela. Havia uma maturidade naquilo que não era dureza. Era distinção, a capacidade de deixar a porta aberta sem obrigar ninguém a entrar e sem fingir que a porta nunca foi fechada no seu rosto. Você é mais inteira do que qualquer pessoa que eu conheço, eu disse. A Geralda me ensinou, ela disse simplesmente. E havia gratidão naquilo, mas também a honestidade de quem reconhece de onde vêm as coisas boas que aconteceram. Fui embora naquela tarde pensando em Tatiane, de um jeito mais limpo. Ela havia ligado na semana anterior, uma conversa curta sobre nada específico, o tipo que só acontece quando as pessoas estão tentando lembrar como é falar antes de tentar falar de verdade. Ela havia perguntado onde eu estava e dito, depois de um segundo, você está voltando sempre lá. Não era pergunta, era observação. Eu não neguei. Tem uma pessoa lá que eu acho que você ia gostar de conhecer, eu disse. Essa pessoa tem nome? Sueli. E tem uma mulher chamada Geralda que faz o melhor café do interior de Minas. Tatiane ficou quieta por um momento que eu não soube interpretar. Um dia, ela disse, e desliguei sem saber se era promessa ou só possibilidade. Mas guardei do mesmo jeito, porque possibilidade já era mais do que eu tinha há 6 anos. Esse dia veio numa sexta-feira sem aviso. Eu estava na calçada da padaria com Sueli quando o carro parou na Rua Goiás. Reconheci o modelo. Era o mesmo que a Isabel dirigia quando eu e ela ainda dividíamos os finais de semana em Uberlândia. Anos antes de tudo desandar. Não era o mesmo carro, mas o instinto me preparou antes que eu soubesse o que estava acontecendo. Tatiane desceu. 27 anos, cabelo da mãe, os olhos do pai. Ficou parada por um segundo com a expressão de quem verifica se a imagem que construiu na cabeça corresponde ao que está na frente. Levantei. Não fomos nos abraçar imediatamente. Era o tipo de reencontro que precisa de um segundo de reconhecimento antes. Aquele instante em que duas pessoas que se perderam de vista confirmam que ainda são quem eram para uma para outra, mesmo que mudadas. Pai, ela disse. Tatiane. Ela olhou para Sueli. Sueli olhou para ela. A Geralda apareceu na porta da padaria com um pano de prato na mão e a expressão de quem estava esperando aquilo há mais tempo do que qualquer um de nós. Não houve apresentação formal. Houve a Geralda dizendo que ia fazer café e todo mundo entendendo que era hora de entrar. Sentamos os 4 na mesinha mais funda da padaria, com o rádio tocando baixo e o cheiro de pão misturado ao de café. A Tatiane fez perguntas, não para mim, para Sueli, com aquela curiosidade direta que ela herdou da mãe. Sueli respondeu do mesmo jeito, com o humor seco que eu já conhecia e que fazia as pessoas sorrirem sem perceber. Fui ficando quieto. Pensei em quantas versões de mim mesmo tinham que falhar para que aquele momento, naquela mesinha de fórmica, fosse possível. A Geralda trouxe os cafés sem ser chamada. Colocou 4 copos na mesa, voltou para a cozinha e eu a ouvi lá dentro cantarolando alguma coisa que eu não identifiquei, mas que soava como satisfação. Você foi embora muita vez, disse a Tatiane, olhando para o café. Não havia acusação. Era mais adulta, mais cansada do rancor, a constatação de um fato que os dois sabíamos. Fui, eu disse, e errei. Ela ficou quieta. Mas você voltou dessa vez, ela disse depois. Fiquei. Ela olhou para mim, aqueles olhos que eram meus e da mãe ao mesmo tempo, que eu via desde o dia em que ela nasceu e que eu havia escolhido não ver de perto por tempo demais. Tá bom, ela disse.
As mesmas que ela havia dito no telefone, com um peso completamente diferente agora que eu podia ver o rosto dela. Sueli olhou para mim de soslaio, com a expressão de quem reconhece o momento sem ter sido parte da história que o tornou possível. Saímos da padaria no fim da tarde, a rua Goiás, no movimento do entardecer. Gente voltando do trabalho, crianças na calçada, cheiro de fritura misturado com o bafo quente do asfalto. A Tatiane ficou parada na calçada, olhando a rua como quem está guardando a imagem. Depois virou para mim. Preciso voltar amanhã cedo, ela disse. Tudo bem, mas vou voltar. Não era promessa fácil. Era a promessa que se faz quando se entende que a distância foi de escolha e que escolha pode ser desfeita se os dois lados quiserem. Fui dormir no caminhão naquela noite, na Alameda de sempre, com a janela entreaberta e o barulho de Patos de Minas entrando devagar. Um cachorro longe, um rádio vizinho, o vento nas folhas de uma árvore que eu nunca soube o nome. Fiquei olhando o teto de metal com as mãos cruzadas sobre o peito, pensando que a vida não muda de uma vez, muda em fatias finas, e quando você para olhar para trás, percebe que a soma delas é um abismo de diferença. A estrada continuava lá fora. Ia continuar. Era o que eu sabia fazer. Mas havia algo diferente naquele saber. Não era mais o peso de quem roda para não parar de vez. Era o peso de quem roda porque tem para onde voltar. Fechei os olhos, ouvi o vento. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar com nada que precisasse ser resolvido. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.